Começando aqui. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida Sem Filtros. Dando continuidade ao nosso especial de Dia das Mães, estamos aqui hoje com a Maitê, uma super mãe, uma mãe com uma história emocionante, cheia de amor e principalmente de muita fé. Então, seja muito bem-vinda, Maitê. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Carol. Boa noite, Maitê. Primeiramente, quero agradecer o seu sim. O nosso podcast, ele trata de histórias inspiradoras. E quando eu imaginei que a Maitê tinha uma história inspiradora, quando nós fomos lá e escutamos, né, as entrelinhas da história da Maitê e da Maria, eu saí aquele dia da sua casa inteirinha arrepiada e pensando, uau, que história, que superação, né? Então, vamos começar, Maitê, contando quem é a Maitê, para depois a gente chegar na história de quem é a Maria, né? Sim. Boa noite, obrigada pelo convite, né? A gente tem um pouco de vergonha, não fala muito assim em público, mas é uma história bem especial para mim, assim, para minha família. E tem um motivo muito grande, assim, que eu vim conversar, né, e contar a minha história, que é Deus. Mas vou me apresentar, então, eu sou a Maitê, eu vim morar na Lapa com 14 anos, né, casei com um lapiano e trabalhei já bastante na cidade, já dei aula de informática, já, né, trabalhei nas escolas de informática da cidade, depois me formei em estética, também já trabalhei na área de estética e, por fim, depois da minha gestação da Maria, eu acabei deixando tudo de lado um pouquinho e cuidando dela. Mas a Maitê é uma mulher guerreira, eu me considero uma mulher guerreira que luta desde criança, né? E vencedora. Eu sou uma vencedora. Eu e a minha família. Com certeza. E conta pra gente, então, Maitê, né? Como que foi a sua infância? Como que é o seu relacionamento com a sua família? A minha infância foi uma infância bem saudável, uma infância que eu desejo a todas as crianças, que eu posso proporcionar hoje para os meus 2 filhos, né? Eu tive uma infância de fazenda, morei muito tempo na fazenda da minha avó, na chácara da minha outra avó, então uma infância de brincar no mato, de se pendurar no cipó, de nadar no açude. Minha família paterna é gaúcha, né? Então, toda essa raiz, assim, a gente viveu. Uma infância muito saudável, muito alegre, na companhia de meus 3 irmãos, né? Um irmão e 2 irmãs, e vários primos. Delícia, né? Foi, eu lembrando hoje da minha infância, a gente tinha, lógico, umas dificuldades, não se tinha essa facilidade de muitas coisas que a gente tem hoje, mas pensando no que essas crianças estão vivendo hoje, na infância que eu vivi, é a que eu quero proporcionar para os meus filhos, né? Uma infância de verdade. De verdade, perto de animais, né? Perto da natureza. Pisando no barro. Pisando no barro. Esses dias eu conversava com uma mãe, e aí a gente falava justamente sobre isso, sobre a infância que as crianças estão tendo hoje. Ela falou assim, doeu no meu coração quando eu falei pro meu filho, vai lá e suba na árvore. E ele me questionou, por que subir na árvore? Então, né, é uma infância hoje que está viciada em celular. E Sim. que bom que a nossa infância foi assim, que a gente pode proporcionar isso para os Sim. filhos também, né? Então, balanço, né? Meu pai, eu tenho lembranças assim que o meu pai fazia balanço bem alto. A gente caía, se machucava, né? Cavalo, eu tinha muito medo. Hoje a gente gosto mais ainda, sempre, né? Cavalo foi um animal que sempre esteve perto da gente, assim. E, por incrível que pareça, fui casar com um lapiano doente por cavalo também. Nada é por acaso. E a Lapa gosta muito disso também, né? Sim, com certeza. Então, a infância que eu me recordo, assim, claro, tem uma parte sofrida, né? Mas, com certeza,
Algo bom. A maior parte, assim, foi boa, positiva. E como que era o relacionamento com a sua família? Com seus irmãos, com seus avós, com seus pais? O relacionamento com a minha família, a gente sempre foi muito ligado, assim. Meu pai era uma pessoa que prezava muito, né, pela família estar unida, ali os irmãos, a minha mãe nem se fala. E aquela coisa assim que se brigasse, apanhava e ainda tinha que se abraçar e beijar. Não podia ficar brigado, né? Só que lógico que rolava umas encrenquinhas, assim, umas briguinhas entre irmão. Imagina se não. Normal. Mas é uma infância, né? Sim, com Normal. certeza. E quando que você foi conhecer teu marido daí? Então, aí a minha avó era lapiana, né? Só que não morava na Lapa, foi embora bem nova. Só que ficou uma raiz aqui ainda. Então, mais tarde a gente veio pra cá morar. Eu tinha 14 anos. Com 16 anos eu comecei a namorar com ele. Olha só. E já casei praticamente. Era pra ser, né? Bem novinha, 16 anos. 16 anos já Com- foi o amor perfeito. Foi. E estão juntos Deu- até hoje. Sim, a gente tá junto até hoje. É uma união bem... Claro que a gente também já teve nossos perrenguinhos e tal, mas é uma união bem forte, que a gente aprendeu muito um com o outro, né? Evoluiu muito, que a gente era bem novo e tal, duas, como diziam. Eu não aceito, porque eu sempre fui bem adulta. Desde os meus 14, 15 anos, eu sempre tive muita responsabilidade, assim. Mas a gente escutava, né? Duas crianças! Com 18 anos eu ganhei o Gabriel, que foi meu primeiro filho. E teve toda aquela coisa. Ai, mamãe, uma criança cuidando de outra criança. E aquela coisa, né? Sempre tem Normal, aquelas frases. também. Né? E a primeira gravidez do Gabriel foi uma gravidez planejada? Foi no susto? Não, a gravidez do Gabriel não foi planejada, mas foi enviada por Deus, com certeza. Assim, no momento que você descobre que você está grávida, né, com 17 para 18 anos, você leva um susto, lógico. Dá um desespero. Dá um medo, né, do pai e tal. Ainda bem que o pai estava longe, mas depois não tinha como escapar. Mas, assim, resumindo, o maior presente que Deus poderia ter me dado foi o Gabriel. Lógico, depois vem os outros presentes, mas, assim, um amor que não tem como eu explicar, assim, a pessoa que ele é. Muita gente da Lapa conhece, né, o Gabriel. E o amor, assim, da minha vida, não tenho que falar dele, assim, de negativo. Não é porque eu sou mãe. Ele é demais, eu faria tudo de novo. Tenho certeza que foi por Deus, assim, que, né? Mas não foi planejada, mas deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Deus envia na hora Sim. certa, né? Hoje ele já tá vai fazer 21. Meu Deus. Já tá no penúltimo ano de engenharia mecânica, quase se formando, trabalha, né? Estuda. E ainda arruma um tempinho pros bichos dele também. E dá um orgulho, assim, de te ver o brilho nos olhos quando você fala dele. Dá um orgulho quando você vê os filhos crescendo e indo pro caminho do bem. Sim, ele é totalmente do bem. E como que foi a sua experiência sendo a mãe ali de primeira viagem? Sendo novinha também? Parece que eu vou ficar inventando história, mas na verdade, assim, pra mim foi muito tranquilo. Desde criança, eu sempre gostei muito de criança. Eu fui a última, né, da ninhada lá de casa. A raspa do tacho. A raspa. E eu sempre quis cuidar de criança, cuidava dos meus priminhos, coisa assim que hoje é difícil, né? O pessoal não quer mais. Tem uma criancinha, eles deixam de lado. Eu, pelo menos, as pessoas que eu convivo, assim, não tem muita paciência com criança. E eu gostava muito de criança, chegava minhas tias, né, do Rio Grande, tinha minhas priminhas de 1 aninho, recém-nascida. Nossa, eu ficava ali cuidando da criançada, adorava cuidar das crianças. E a gente, como era, né, do interior, você acaba fazendo tudo. Eu sabia fazer tudo, né, comida, sempre ajudei a mãe a limpar a casa,
né? Então, não tive muitas dificuldades. Claro que foi uma experiência, mãe sempre do lado, dando aquele auxílio, mas a gente já tirou de letra. É aquele ditado, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, Sim. né? Independente da idade. Eu acho que a mãe nasce junto com a criança. Verdade, verdade. E quando tem uma rede de apoio, com certeza é mais fácil, Sim. né? E Tinha. aí, quando tem, né, o pai da criança do lado ajudando, Sim. que nem você tinha, tem a mãe, então as Com coisas assim certeza. vai. fluindo. E a sua segunda gestação, como que foi? Foi planejada? Sim, a segunda gestação já foi planejada, né? E a que não deu muito certo. Eu engravidei depois, o Gabriel acho que já tinha... eu acho que ele já tinha... Putz, agora não vou lembrar quantos anos ele tinha. Mas eu acabei engravidando depois, né? O Gabriel já era mais grandinho e tal. E foi tudo planejado, eu ainda estava estudando. Era o último ano da faculdade, Curitiba, que eu estudava. E quando chegou lá nos 7 meses, numa consulta de rotina em Curitiba, acabei fazendo um exame e vendo que não tinha nada mais de líquido e tal. Aí voltei para Lapa, fui no meu médico aqui da Lapa, o Dr. Márcio, e ele achou que eu tinha que ser internada. Aí fiquei 12 dias internada para tentar aumentar esse líquido, recuperar esse líquido, mas não teve como, e aí ela acabou nascendo, a gente fez o parto, mas ela sobreviveu 2 dias e acabou falecendo. Foi, assim, o pior pesadelo da minha vida. Pior coisa que aconteceu na minha vida. Meu Deus. Não tem nem como a gente tentar imaginar, né? Uma não. coisa que... Uma dor dessa. Eu tinha muito medo da morte, né? Você não imagina a morte, né? Não. Você tem medo, tinha medo da morte e tal, e daí você acha que nunca vai acontecer com você, né? Quando aconteceu essa tragédia, foi uma experiência, assim, que ninguém, né, quer passar. E foi a parte mais doída, assim, bem doída. E daí mostra de novo a rede de apoio, né? Sim. A família por perto. Sim. Ter pessoas do seu lado que mostram Sim. a vontade de querer estar ali junto, né? Minha família sempre, sempre, sempre do meu lado, né? Minha mãe, meus irmãos, todo mundo, amigo, cunhada. Tive um grande apoio, graças a Deus. Ai, que ótimo. Isso é essencial, Ninguém né? faz. Com Dá certeza. um conforto na hora que Sim. a gente precisa. E aí vem a terceira gestação. Aí eu precisava esperar um tempo, né? Eu já não queria. Na verdade, naquela época, assim, eu já tinha desistido. Tinha medo, não sei, eu tinha um negócio, assim, que parece que ia acontecer de novo e tal. E passou-se o tempo ali, e o meu marido queria mais um filho, e o Gabriel queria um irmão. Queria porque queria um irmão. Aquela fase que eles querem irmão, quero irmão, não pode demorar, porque não vai dar tempo de eu brincar. Aí a gente decidiu que, né, fui fazer os exames e tal, teria que esperar 3 anos para engravidar de novo, depois da perca da última bebê. Aí acabei esperando 4 anos e engravidei. Tudo planejado, tudo certinho. Aí tava tudo certinho, né? Com 34 semanas também, numa consulta de rotina, acabou se percebendo que não tinha mais líquido de novo. Aí tá a importância de fazer o pré-natal. Sim. E assim, eu fazia muito periódico, assim, né? Toda semana ali, no 8º mês, eu tava fazendo toda semana. Não deixava ter intervalo já por causa da... Só que assim, nenhum médico imaginava que ia acontecer de novo e tal. Só, né? Aconteceu que, mesmo cuidando, mesmo fazendo todo o pré-natal, não teve como. De repente ali você já vai fazer uma consulta, tá tudo certo, na outra semana fui fazer de novo uma outra ecografia para monitorar. Eu tinha um pressentimento assim, sabe? A gente fica, não sei se eu tinha um pressentimento ou se eu tinha medo do que tinha acontecido a última vez. E aí, graças a Deus que foi com 8 meses. A outra foi com 7 meses que acabou o líquido. E a Maria foi com 8 meses. Muito mais. Foi um mês a mais, né? E aí, na semana seguinte, eu fiz na Lapa, com o Dr. Márcio. E ele disse que tinha que ser naquela hora o parto, que não podia esperar mais nada. Aí, foi um anjo, assim, também na minha vida.
Foi porque, bem... que nem você falou, tudo planejadinho. Tudo. E daí chega um mês antes o bebê. Aham, é verdade. Nossa, foi um susto muito grande. E daí aquela correria de ir pra Curitiba e... A nossa vida mudou muito, né? Graças a Deus, a gente... Dessa vez não foi só de familiar que a gente teve apoio. A gente teve apoio também de um pai que o meu marido tem, né? Que é o Márcio Bosch, que é o padrinho da Maria, que ele trabalha com a família deles, assim, desde os 12 anos de idade. E o Márcio, na época, ele ofereceu pra gente o apartamento dele em Curitiba, né? A gente acabou ficando lá, ele trabalhava na empresa, então trabalhava de home care em casa também. E aí a gente acabou ficando 74 dias em Curitiba. Nossa. Meu Deus. É. Uma mudança completa de vida. Nossa, foi muito doloroso, assim. Muito doloroso. 74 dias a gente ficou em Curitiba, mudou totalmente a rotina. O Gabriel já não né? Tava junto com a gente lá também. Sofreu bastante, porque estava acostumada com a rotina dele aqui, né? Aí vai para Curitiba, ficar em apartamento, aquela rotina de hospital, visita, né? Passamos Muda Natal, totalmente. Ano Novo dentro de uma UTI. Foi uma experiência bem dolorosa, assim, sabe? Mas foi bem valiosa também. Que a gente sempre tem que procurar o lado bom, né? Com De certeza. tudo. Tudo é uma questão de aprendizado, né? Sim. Você vê a forma com que você vai agir naquela situação. Sim. Você tira força. De onde você nem imagina. É. Por isso que a gente não deve sofrer em nada com antecedência, né? Que dia que Deixa a as Maria coisas nasceu? acontecer. A Maria nasceu dia 17 de dezembro. Bem pertinho do final do ano. Aham. Até essa época estava bem difícil, assim, para conseguir uma vaga, né, de maternidade. Eu lembro que o Dr. Márcio ligou na minha frente, assim, para maternidade, que a gente já tinha combinado de ter e tal. E eu lembro que não tinha, assim, não tinha mais horário para encaixar uma outra cesárea, né? E lá tinha UTI e tal, que foi na maternidade Santa Brígida. E eu lembro que ele falou assim, não, eu vou ir com ela, com a minha paciente, e a gente fica esperando aí até a hora que der um intervalo. Olha, Eu lembro que ele foi muito generoso, assim, muito prestativo em enfrentar aquela, né? Para conseguir fazer o parto quanto antes. E como era final de ano, todo mundo queria adiantar o parto. Aí acabou que deu certo. Ninguém quer passar Natal e Ano Novo na Ninguém. maternidade. Mas vocês passaram e ainda Passamos. passaram além, né? Passamos Natal e Ano Novo. E o que aconteceu com a Maria quando ela nasceu? Então, aí a Maria nasceu bem, nasceu tudo certinho. Aquela nota que eles dão no nascimento, né? Que é quando a criança respira ali, que é o Apgar, ela teve uma nota 9,5, uma nota super alta. E nasceu com peso bom, tudo certinho. Eu não tive muito contato, né, com ela, ele só me mostrou, assim, o pediatra só mostra o bebê e já leva para UTI, por causa dessa falta de líquido. Eu não sei quanto tempo, assim, não foi mais que uma semana, mas dentro dessa uma semana eu não sei quantos dias que ela ficou sem líquido, né? Sim. E nesse período aí a criança já entra em sofrimento fetal. Aí, só que ela estava bem, não nasceu, aparentemente, assim, não teve outra coisa de preocupação. Ai, nasceu pretinha, roxinha, sem ar, não chorou, nasceu bem. E eu estava bem tranquila, assim. Aí foi pra UTI. Ela já estava num tamanho bom também, Sim. por nascer de 8 meses, né? Tava num tamanho normal. Tamanho, peso, tudo normal. Tudo certinho. Aí quando ela foi pra UTI, só que você fica meio assim, meio apagada, né? Eu tive bastante alergia da cesárea, então acho que eles acabaram me medicando e dá muito sono e tal. Eu lembro que assim, aquelas primeiras horas eu não tenho muita consciência, assim. Mas eu não tinha me abalado muito, eu tava bem confiante. Pra mim ia dar tudo certo, né? Ia ir pra UTI e tal. Tanto que ela não foi entubada. Daí a gente entendia um pouquinho, né? Ah, não foi entubada. Você já fica feliz. Ah, nasceu com tantos quilos e tal.
Só que daí depois, assim, que não foi pro quarto, daí deu minha alta, não foi pro quarto, daí você vai visitando e tal, daí você vai conversando com os médicos, né? Tava tudo normal. Ali nos primeiros dias não tinha nada de... Era muito pititica, né? 2,2 kg. Não. 2 e alguma coisa? Então ela era bem pequenininha. Porque o último mês ali que cresce mais, né? Que eles engordam, né? Só que daí você lá na UTI, você olha o teu bebê com 2 quilos, aí chega um com 600 gramas. É gigante perto dos outros. Você não sabe? Nossa, eu lembro que no dia, assim, chegou gêmeos de 600 gramas. Nossa. Talvez eu tô me confundindo, mas era muito pitico, era muito pequenininho, assim. Você olhava e falava, meu Deus do céu. Mas a Maria, dali que começou a ficar feia a coisa. Nasceu bem, teve nota boa e tal. Aí na UTI, ela já começou a não... Ela ficou uma bela adormecida ali, sabe? Não conseguia aceitar a alimentação. Teve várias intercorrências. Ascite, que é um abdômen bem dilatado, assim, cheio de líquido, né? Coisa assustadora para a mãe, assim, ver um bebê com a barriguinha, né? Que estava muito grande, globulosa, assim, e você via o líquido na pele, pezinho inchado, a mãozinha inchada. Não estava entubada, mas estava, né, sempre com o arzinho perto e tal. E durante esses dias aí, cada dia ela tinha uma coisa. Um dia pega uma infecção, né? Uma infecção... Pega, normal, pegar na UTI. E aí sempre você chegava, tá com infecção, não sei o quê. O médico vai passar lá os parecer dele da criança e vai te contando o que está acontecendo. Então sempre tinha alguma coisa, assim, não era uma doença, não se diagnosticava uma doença em todos os exames que ela foi fazendo, mas tinha complicação. Sempre. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Não, ela não chorava, não era um bebê que ficava chorando de dor, não era um bebê que... Você não via sofrimento, assim, mas você via aquela criança sem... Não tinha muito, sabe? Não chorava, não... Sem reação. Era muito pacatinha, né? Aí a gente percebeu que tudo vinha do Pequeno Príncipe ali para a maternidade. Os especialistas mesmos, eles esperavam do Pequeno Príncipe, tem que esperar até segunda, que vai vir um especialista tal, do Pequeno Príncipe e tal. Daí a gente achou melhor pedir essa transferência da Maria, né, pro Pequeno Príncipe. E aí lá no Pequeno Príncipe, eu fiquei mais forte, muito mais forte, assim, muito mais forte, porque eu cheguei lá, eu vi uma realidade, assim, que eu nunca tinha visto na minha vida. De tanta criança, né? Com problemas diferentes, mãe tendo que ser forte, você olhando pro lado e vendo o problema, talvez 10 vezes maior que o teu, um menor, né? E chega assim, você não consegue reclamar, você não consegue... Você só fica quieta e vai aprendendo e vai buscando força. É uma coisa inexplicável, né? Eu digo assim que as pessoas que estão em casa aí reclamando tinham que passar um dia num hospital para ver qual que é a realidade, né? Quantos motivos as pessoas têm para agradecer em vez o de hospital reclamar. é um mundo paralelo, assim, né? E assim, o que me deu muita força na UTI, quando você chega assim, tal, tem um painel cheio de cartas que os pais, né, depois que passaram ali na UTI com seus filhos, eles acabam relatando ali as histórias, escrevendo os milagres, né? Que bonito, né? São muitos milagres, assim, que acontecem dentro da UTI, que você lê lá a história, né? 3, 4 páginas de carta, e aí você se depara com outra realidade. Você acredita em Deus, você acredita em tudo, mas é aquela coisa, só vendo para crer, né? E quando eu comecei a ler aquelas cartas, e daí as enfermeiras comentam e tal, eu acreditei que existia milagre. Dá uma força. Eu acreditei que existia milagre, e desde
que eu deparei com aquelas cartas, que eu comecei a ler aquelas cartas, assim, sabe? Era uma motivação. Eu me fechei ali, era eu, meu marido, meu filho, a minha irmã, que eu aceitava de vez em quando que fosse lá, mas eu me fechei tanto que eu não queria ver ninguém, não queria ver a minha mãe, não queria responder, eu não queria, sabe? E era muita gente, porque a gente tem bastante amizade, muito, né, conhecido, e só que nesse momento, não é porque você queira ser uma pessoa, né, chata e tal, você não tem cabeça pra, sabe? Não consegue? Não, não consegue, você não quer dar explicação, parece que você quer poupar energia, sabe? E claro, coitado das pessoas ficam, né? Ficam então, preocupados que o bebê é uma expectativa, todo mundo quer esperar, chegar em casa. Sempre assim, o que acontecia? Geralmente minha irmã que ficava passando pros outros, assim, o que estava acontecendo, porque eu me fechei naquele mundo ali, eu não queria mais ver ninguém, não queria mais, sabe? Não que você quisesse, né? Você precisava viver aquele momento. Sim. Você precisa viver aquele momento, você precisa ter força, que às vezes você não sabe onde que tá a tua força, você precisa, né, superar aquilo, é uma coisa toda triste, nova, cheia de desafios, com muita coisa na cabeça. Muita coisa, daí é um negócio muito cruel, assim, porque você não se dá o direito nem de chorar e reclamar, porque você acaba vendo que tem pessoas do teu lado ali que, meu Deus do céu, você julga, né, mais cruel que a tua situação, entendeu? E é essas pessoas que vêm te dar força. Um olhando pro lado, assim, e vendo, meu Deus, ali tá feia a coisa, aqui também, ali também. Então, você cuida do teu mundinho ali, reza e, né? E foi, assim, uma luta. E aí, quando que começou, você falou ali muito na Carta dos Milagres, quando que começou a tua parte com Deus, né? O que Deus representa na tua vida? Porque parece que é um processo que só quem tá passando tem que passar. E aí, acho que aquela coisa assim que Deus vem e se manifesta de uma forma tão grandiosa, né? Sim. Deus é inexplicável, né? Deus, ele sempre fez muita parte. Chega a arrepiar quando fala. Ele fez muita parte da minha família, assim, sabe? Sempre foi muito presente, uma família cheia de defeitos, né? Cheia com certeza cheia de defeito, ninguém é perfeito, mas Deus sempre presente, sempre. Eu lembro que a gente minha avó rezava terço, tinha novena, eu ia nas novenas, então, igreja, né, encontro de oração. Eu sempre fui uma menina, assim, de ir para a igreja, de rezar, sim, com Deus. E a gente sempre, desde criança, né, a mãe sempre ensinou a acreditar em Deus. Só que você acredita em Deus de uma forma, né? Você acredita, porque teu pai te ensina, tua mãe te ensina, né? E aí chega num momento que você precisa encontrar Deus. Que você que você procura Deus de uma maneira diferente, que você pensava que era, entendeu? E aí, a partir daquele momento, quando o ser humano, ele é pestinha também, né? Porque ele acredita em Deus, mas ele deixa Deus muito de lado. Muito fácil, né? Muito, muito. Eu amo Deus, eu acredito em Deus, mas, né? E aí, o que acontecia? A gente foi muito bombardeado, né? A gente recebia as visitas dos especialistas, que são médicos renomados no Brasil, assim, a doutora Mara, que cuida da Maria até hoje e tal. É uma cientista, né? Uma pesquisadora de doenças raras. E aí, quando uma pessoa nesse gabarito chega para te chama, que os médicos ali, pediatra e tal, já não dão conta, eles chamam esse pessoal especialista. Aí a gente era chamado numa sala isolada para conversar com a especialista e ela sempre vai te colocando o que a criança pode ter. Porque depois de uma bateria normal de exame, né, aqueles exames mais simples, eles vão pesquisar exame raro. E aí a Maria, tudo que vocês imaginar, foi feito exame e ela não tinha nada, não aparecia nada. Meu marido, tudo que se fosse imaginar não tinha, não era nada.
E aí vai para essas triagens de doenças raras, que às vezes o bebê nem sobrevive, né? E a doutora Mara chamava a gente numa sala, como uma sala como essa aqui, e explicava, ó, Maite, foi feita a triagem, apontou aqui que a Maria tem a primeira doença lá bem grave, que era tirosinemíase, muito cruel, assim, ela explicava sobre aquela doença e tal. E nesse momento você começa a ter fé em Deus. Aí você deixa aquela sem vergonhice de lado, talvez você nem saiba como encontrar esse Deus antes, né? Você precisa de um chacoalho desses. Assim, você está na beira do abismo. Você está no abismo. E você só tem Deus para você contar. Entendeu? Ou você desiste, ou você procura Deus. E eu, desde aquele primeiro diagnóstico que ela deu dessa triagem, que era essa doença raríssima, que precisava tomar uma vacina lá, né? Que custava muito caro. Na época, acho que eram uns 360 mil, assim, por ano. Nossa. Todo ano ela tinha que tomar essa vacina. Sem contar nos outros cuidados, né? E o desenvolvimento da criança, tudo. Eu lembro que eu batia de frente com ela, sempre. Eu, não, doutora, não vai ser isso, mas pode ser outra coisa. Ela, não, vai ter triagem, blá, blá, blá. E eu sempre forte com Deus, assim. Eu tinha uma tia também que me apoiou muito, que é uma tia evangélica. E ela sempre falava para mim, muda o quadro, coloca para Deus, vai falando as coisas que você quer e vai falando as coisas que você renuncia e tal. E eu lembro que a médica passava aquele diagnóstico cruel, torturoso ali e eu batia de frente, não para afrontar ela, mas para mudar o quadro da Maria. Eu não aceitava. É uma aceitação, né? Eu não aceitava aquilo. E eu colocava nas mãos de Deus. Eu jogava a responsabilidade para Ele. E foi indo assim, a Maria piorava. E nós era chamado para se despedir dela. E a gente era chamado para eles dar uma explicação, porque eles não achavam o que ela tinha, não tinha como tratar, porque ela não tinha uma doença, né? Não tinha um diagnóstico. Não tinha um diagnóstico. E ela não aceitava alimentação, era só na parenteral. Era muito triste, muito triste. Aí dentro da UTI você vê também muitos profissionais assim, muito bom, com atendimento, que você vê que faz a coisa certinha. Aí tem alguns que avacalham com a coisa, né? Um alimento ali que era para chegar de gotinha em gotinha, no intervalo de tempo, aí às vezes a pessoa não sabe regular aquela máquina, aí chegava na tua frente assim, empurrava tudo aquele leite que era para ser dado em 1 hora, por exemplo, não regulou a máquina, vai lá, empurra tudo, você fica quase louco. E eu tava muito quietinha, muito na minha, não queria brigar, não queria, sabe, tentando encontrar uma outra Maitê ali mais calma e tal, mas chega num momento assim que você tem que gritar. E era a vida da tua filha que estava em jogo. E daí você tem medo, né? E você tá ali, a criança vai ficar na mão, né? Mas é preciso, às vezes. Que nem você falou, fica muita coisa na cabeça. Muita coisa. E eu acho legal, assim, bonito, que nem você falou, nunca desistir de Deus, né? Não. Por mais que falassem, se despeça. Você nunca não aceitava. De a gente Deus, não aceitava. Não aceitava isso. A gente não aceitava, Eu lembro, assim, que meu marido sempre foi muito simples e nunca foi de ficar comprando presente. Sempre, compre lá o que você quer, né? Não é aquela pessoa que vai lá, escolhe um presente e traz. Ele sempre foi de, vai lá você, escolhe o teu presente, que eu não sei escolher, né? Eu lembro que ele pegou, uma tarde, assim, que a gente saiu do UTI e falou, vamos comprar uma roupa para Maria. Aí a gente foi na loja. E por mais que você acredite, que você não desista, é uma bagunça de pensamento na tua cabeça. E eu lembro que ele escolhia aquela roupa, sabe? E eu pensava comigo, meu Deus, eles falaram que ela vai... Porque os médicos falavam que ela não ia aguentar. E ele comprando aquela roupa, e daí você... Nossa Senhora, é um negócio muito triste, assim, né? Isso de sentimentos, né? E aí vai indo, e quando você acha que está vencendo, acontece outra coisa.
E daí uma hora não estava fazendo cocô, não estava fazendo xixi. Na UTI você tem uma rotina, né? Eles ficam marcando tudo que a criança está fazendo certinho. Então, um xixi ali você vibra quando hoje ela fez xixi, né? Hoje ela fez cocô. Aham. Isso daí é exemplo pra gente aprender a comemorar as pequenas coisas, né? Sim, as conquistas diárias da vida. Sim, a gente, nossa, né? Às vezes a criança quer fazer um cocô, o pai reclama de levar no banheiro, né? Ai, tem que levar no banheiro. Ai, fez cocô, troca você. Ah, não, troca você. A fralda tá Você tão vê? caro. Você vê na família, às vezes, Sim, né? Um sim. empurrando pro outro. Só que assim, a pessoa não passou por isso. Então, nossa, lá dentro, assim, você vê a dificuldade, né? De um bebezinho com problema, que não consegue fazer cocô, não consegue fazer xixi, não consegue se alimentar e tal. E depende disso para você ter uma nota positiva, né? Do médico ali, da evolução da criança. E a Maria ficou um tempão, assim, naquele bercinho